parabéns aí. Vamos ficar em cima deles para devolver o dinheiro para você, né? Pois é, rapaz. Olha aí o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que assumiu, provisoriamente, a presidência da República durante o cumprimento de agenda internacional do presidente Lula na Ásia. Ele falou sobre o encontro do presidente Lula e também de Donald Trump no último final de semana. Ele, inclusive, explicou que o primeiro passo foi a reaproximação política que agora foi dado. E também a prioridade do governo brasileiro será agora, nessa segunda etapa, a retirada das tarifas. Importantíssima aproximação política do presidente Lula e do presidente Trump, que abriram as portas do entendimento. Agora é avançar nas questões técnicas, Questões tributárias, não tributárias, oportunidades de investimento no Brasil e nos Estados Unidos, complementariedade econômica, mas o mais importante foi feito, que foi o passo político, e feito com brilho. Prioritário é tirar os 40%. Esse é que é o prioritário. Aí você tem setores do agro, tem setores da indústria, você tem os mais variados. Você tem dos 40 bilhões de dólares que foram exportados o ano passado, 42% ou é 0 ou é 10%. 24% é seção 232. Nós e o mundo estamos igual. Agora, 34% aí é 10 mais 40, aí afeta. Essa é a prioridade, é reduzir essa alíquota para esse setor mais atingido. Pois é, do careca do mal, para um careca do bem, Figura pacífica, calma, tranquila, tudo que a gente precisa para uma negociação em relação aos Estados Unidos, O primeiro encontro, como o próprio presidente fala, assim como aquele fortuito, rapidamente, lá na ONU, serviu para limpar a pauta, definir qual será o roteiro. E agora vai ter um encontro de contas, tanto do governo norte-americano, como também com os representantes do governo brasileiro, apontando saídas, soluções, um recuando, o outro avançando, o que é realmente uma reunião técnica para que isso venha acontecer. O próprio Alckmin vai fazer parte também o ministro Fernando Haddad, o que é muito relevante, porque aí você vai estar, de certa maneira, se apresentando de forma transparente para esse problema, como o problema realmente exige. E lembrando que a gente mais precisa é de uma solução, porque aqui em Alagoas o nosso setor sucroenergético está afetado por conta desse tarifaço. E aí a história vai mostrar realmente quem estava do lado de quem estava tentando resolver o problema e daqueles que criaram esse problema. Marcos Rodrigues, falando ainda da agenda, principalmente quando estamos tratando de assuntos do governo federal, amanhã, quarta-feira, teremos também no programa Bom Dia Ministro, que é da Agência Brasileira de Comunicação, a participação do ministro dos Transportes, Renan Filho. Às 8 da manhã ele estará concedendo, e um dos assuntos que eu tenho certeza que deve ser tocados é a questão da CNH, que foi muito levantada pelo ministro Renan Filho, ex-governador de Alagoas. O que esperar, por exemplo, dos posicionamentos do ministro dos Transportes nessa entrevista, Marcos? Pois é, o ministro fez um estudo, apontou essa direção. Eu nunca imaginei que dentro do código isso fosse possível, fosse permitido, porque eu passei por essas aulas, acredito que você também tenha vivenciado essa situação, muita gente no Brasil também. E eu acompanhei uma discussão na internet na qual uma associação que representa os condutores, aliás, as pessoas que treinam, os instrutores, perdão, faltou a palavra agora, tá? Os instrutores aí de trânsito, eles inclusive revelando a pressão dos donos de autoescola. Eu não sabia que já tinha instrutores que trabalhavam de forma independente. Então, essa foi uma coisa muito importante nesse debate criado pelo ministro Renan Filho, que reacendeu aí no país, ganhou proporção. Num primeiro momento, ele ficou isolado, até que o governo federal abraçou a ideia, já que ela tem repercussão e apelo popular, beneficia principalmente aos trabalhadores no tocante à baixa renda. E lembramos aqui que no Brasil, muita gente precisa da carteira de motorista para poder trabalhar, Ou seja com a moto, seja lá com o carro, isso é também mecanismo de sobrevivência. Então, é uma medida de caráter social. Eu mesmo, no primeiro momento, achei que ela teria uma característica muito eleitoreira. Eu ainda estou aguardando os chamados estudos, Porque aí tem os engenheiros que estudam a questão do trânsito em todo o país, para ver qual vai ser o parecer do segmento.
se isso pode colocar em risco a vida de mais pessoas ou não. Se colocar em risco a vida das pessoas, eu particularmente recuo, refaço minha opinião e me posicionarei contra, porque obviamente a gente sabe qual é a realidade do trânsito hoje, tá? Infelizmente, muitas pessoas inabilitadas e outros que até estão habilitados, mas que também não sabem dirigir. Então, essa é uma grande questão e uma grande discussão. Então, eu estou dependendo ainda dessa chancela técnica em relação a esse fato. Porque, acima de tudo, mais do que uma medida administrativa, a gente tem sim que pensar nas vidas relacionadas ao trânsito aqui no Brasil. O Supremo